Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, nesse TI especial, nós vamos abordar sobre como criar uma consulta específica acionando uma user function para nós pesquisarmos quando clicarmos em uma lupinha em um campo. Então, pessoal, como que funciona a lupinha no Proteus, a chamada consulta padrão? O que acontece? Aqui eu vou incluir um pedido de venda para nós visualizarmos uma situação. Então vou colocar aqui algumas informações, então vou colocar um cliente que existe aqui na minha base de testes. Aqui então, no produto, o que vai acontecer? Se eu der um duplo clique, ele vem e ativa aqui essa lupinha. Eu posso ou clicar, eu posso ou apertar o F3 no teclado, ou posso clicar nessa lupa. E aí ele vem e carrega aqui os produtos para eu pesquisar. E aí nos produtos, eu tenho aqui os índices que eu posso utilizar nessa consulta que está amarrada. Então eu posso utilizar o índice de código, de descrição, de grupo. E aí basta eu dar um duplo clique aqui no produto, selecionando ele, ou clicar no botão OK. Então, por exemplo, eu vou selecionar a caneta vermelha, vou dar um OK. Aqui então ele já veio e preencheu para a gente o código do produto aqui, disparou alguns gatilhos e tudo mais. Esse recurso aqui, pessoal, é chamado de consulta padrão e ele aciona as informações, ele busca as informações de uma tabela chamada SXB, que é uma tabela do dicionário que fica para a gente cadastrar lá no configurador. Aí entra o questionamento de alguns usuários que podem perguntar, mas eu queria que essa tela fosse um pouco mais amigável, eu queria que quando eu digitasse partes da descrição já trouxesse. Então, por exemplo, se a gente colocar aqui por descrição para a gente poder pesquisar, a palavra tem que bater certinho com a descrição aqui. Então, se eu digitar, por exemplo, banana, dá no pesquisar, ele vai encontrar. Mas isso, por exemplo, se eu digitasse apenas um trecho da descrição. Então, por exemplo, aqui ó, tem caneta azul, eu vou digitar, por exemplo, azul. Vou dar no pesquisar. Então aqui ele não encontrou esse registro. Então como que nós poderíamos otimizar isso para o usuário? Então existe uma função, apenas para exemplificar aqui, tá? Bem antiga que eu criei, que é a Zcons SQL, que ela vai servir para esse foco. Só que ela vai servir para esse propósito, para esse exemplo aqui, onde ela é uma função que abre uma tela para o usuário, e aí essa tela é possível a gente pegar e definir qual tabela através de uma query SQL que nós vamos trazer os dados e qual vai ser o campo desse retorno dessa query. Então vocês podem baixar aqui o código, aí baixando no VS Code vocês compilem ele, então no caso aqui eu já compilei. Então aqui, como que essa função funciona? Ela abre uma dialog para a gente através de uma query que nós passamos nesse parâmetro aqui. Então aqui um exemplo, ó. Estou passando então aqui uma query SQL. Aí eu consigo passar aqui que eu quero retornar. Então desses campos aqui eu quero retornar a informação do campo BeonCode. Vai agrupar essa query? Vai ter algum group by? Se tivesse, você poderia passar aqui. Vai ter algum order by? Se tiver também, você pode também passar por aqui. Então, acionando assim, ele vai montar para a gente uma telinha e aí nós conseguimos selecionar qual produto que nós gostaríamos. Aí, como é uma consulta específica, o retorno tem que ser booleano, tem que ser true ou false. Então, no return dessa função principal aqui, ele tem essa variável que vai definir o que? Se o usuário clicou no confirmar ou no cancelar. Se o usuário clicou no confirmar vai ser true, se o usuário clicou no cancelar vai ser false. E também tem uma variável que é essa variável pública aqui, ó, que vai ficar pública na thread onde está rodando na abinha onde está rodando a aplicação do Proteus. Nós colocamos o nome de underscore cRetorno, que serve para definir exatamente essa expressão aqui, ó. Então, é o campo BeonCode dessa query aqui. Por que acontece, pessoal? Pelo menos até o momento que nós montamos essa função, para retornar informação de uma consulta específica, ou tinha que ser uma tabela posicionada, ou tinha que ser uma variável pública. Então, dito isso, nós vamos agora criar essa consulta específica no configurador. Então, vamos abrir aqui uma aba. Então, vamos acessar aqui o Proteus. Nós vamos colocar como sigla CFG,
configurador. Aí nós vamos colocar aqui o nosso login. Vamos acessar aqui. Nós vamos entrar então em base de dados. Base de dados. Aí aqui vai ter a opção de consulta padrão. Vamos clicar nela aqui. E aqui existem as consultas padrões cadastradas na SXB no Proteus. Nós vamos clicar no botão de mais para incluir uma nova. Então aqui nas definições nós vamos colocar como consulta específica. Aí o nome da consulta padrão, aí o código da consulta padrão, pessoal, como é customizado, eu costumo colocar como X underline para não confundir com uma consulta padrão. E vou colocar aqui SB1. Nós vamos buscar informações do produto. Então aqui na descrição eu vou colocar produtos e vou colocar custom, para lembrar que é uma customização. Beleza, vamos dar um avançar aqui. Na tabela nós vamos vincular a SB1. Beleza. E na expressão nós vamos colocar essa expressão aqui. Ó. Nós queremos selecionar o B1 Code, o B1 Desk, da SB1, onde não tiver registros apagados. E nós vamos retornar o B1 Code e ordenar pelo B1 Code. Então vou copiar aqui essa expressão. Vou colocar aqui e só vou mudar aqui a empresa para 990, que é minha base de testes. E qual que vai ser o retorno? Vocês lembram lá sobre a variável pública que eu comentei? Então nós vamos pegar ela aqui e vamos colocar que ela que vai ser o retorno se o usuário clicar no confirmar. Então vou colocar aqui, vou dar um confirmar. Beleza, então aqui parametrizei a consulta específica. Vou clicar em finalizar. Aqui então ele criou e para eu testar tem esse botão aqui de preview. Então vamos clicar nele. Aqui então ele trouxe nosso preview e vamos fazer aquele teste. Eu quero só um trecho de um produto, então azul. Então aqui ele trouxe, se eu colocar por exemplo só ETA de caneta, ele vai trazer aqui. Se eu pesquisar só por um trecho, aqui tem banana, então ele está funcionando aqui a consulta. Então beleza. Agora o que nós precisamos fazer é vincular essa consulta específica naquele campinho de produto lá do pedido de venda, que nós estávamos vendo aqui nessa outra tela aqui do pedido de venda. Então vamos aqui em dicionário, vamos posicionar na tabela desejada, nesse caso aqui a SC6. Encontramos aqui a SC6, vamos dar um editar nela. Aí a gente vai expandir aqui e em campos nós vamos encontrar o C6 produto, que está aqui logo no começo. Vamos dar um editar nele. Aí pessoal, nós vamos aqui na aba opções. E aqui na consulta padrão amarrada, a SXB amarrada esse campo, nós vamos colocar aquele novo que nós criamos. Então X underline SB1, produtos custom. Amarramos aqui, vamos dar um salvar. Aí nós vamos sair aqui e vamos clicar no ícone do disquete para salvar a alteração. Então aqui está C6 produto, vamos dar um avançar. Aqui então ele mostrou a mensagem de sucesso na gravação da alteração. Vamos clicar aqui então em finalizar. E agora nós vamos realmente testar lá no cadastro do pedido de venda. Então nós vamos voltar aqui para outra abinha do pedido de venda. E nós vamos fazer um logoff só para recarregar as informações do dicionário. Então aqui nós vamos clicar em logoff. E nós vamos abrir novamente aqui então. Siga MDI. Aí nós vamos fazer o login aqui nessa base local. Aqui vou entrar em faturamento. Aqui então vou clicar em atualizações. Nós vamos clicar aqui então em pedidos de venda. Eu vou dar um confirmar. E nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vou clicar aqui em incluir. Vou colocar aqui o código do cliente. E aí vamos colocar aqui o produto. Então, se nós clicarmos então na lupa, ele já veio aqui, carregou aquela tela que nós configuramos na consulta específica. E se eu vier a digitar um trecho aqui então, ele já traz, se eu clicar em confirmar, ele já trouxe aqui, já disparou os gatilhos já do produto. Então, deu certo então essa tratativa que nós fizemos aqui para ser uma consulta específica vinculada ao cadastro
essa consulta específica aqui, mostrando informações da SB1 através de uma query SQL, com opção de pesquisar trechos da descrição dinamicamente aqui. Apenas digitando, já dando um tab, ele já consegue fazer essa lógica aqui pra gente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse TI especial, desse conteúdo aqui. Qualquer dúvida podem deixar aqui nos comentários ou entrar em contato conosco. Pessoal, e se inscrevam no nosso canal, deixem aquele joinha para ajudar no nosso trabalho. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.